Dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu sempre falo boa tarde, boa noite também para quem estiver assistindo a nossa gravação depois. Agradeço a participação de todos. Hoje mais um webinar aí da Qualitours, dessa vez com um grande parceiro que é a Oceania Cruises, aqui representada pelo Caio, que hoje vai fazer uma apresentação, tenho certeza, muito bonita, cheia de informação, mostrando esse produtaço que são os cruzeiros da Oceania. Né? Eu sou suspeito para falar, já naveguei 2 vezes com eles, gosto muito do produto. Naveguei inclusive no Marina, que foi reformado recentemente. Estou querendo até voltar para ver como está. Tá bem Acho que todos legal. esses detalhes o Caio vai falar. Estou aqui também com a Adriana, analista de marketing da Qualitours, aí vai dar um suporte, dê um tchauzinho para gente. Sem mais delongas, vou pedir para o Caio compartilhar a tela dele e já pode iniciar. Já estamos com a gravação rolando aí, pessoal dando bom dia no chat. Deixa eu até ser educado aqui responder. Bom dia da Paula, Janaína, Lourdes, Eli, Diego. Muito obrigado pela presença. Já estamos vendo a apresentação, Caio. Agora está com você. Obrigado. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Caio, eu trabalho na NCLH, eu cuido de Regent, Seven Seas e de Oceania Cruises para o mercado brasileiro, na área de vendas e de marketing. É um prazer estar hoje, é o meu primeiro webinar com a Qualitours, que é nosso parceiraço das 3 marcas que a gente tem. Obrigado pela introdução, João. Obrigado, Adriana, Mara, pela organização do webinar. E vamos falar um pouco para vocês sobre a Oceania Cruises, que é a melhor gastronomia dos mares. E acho que além de melhor gastronomia dos mares, hoje em dia, melhor custo-benefício dos mares, porque a gente é bem competitivo em termos de valor. É difícil encontrar uma proposta, uma oferta de valor no nível do que a gente oferece. Nós somos uma companhia que tem 3 pilares. Os pilares da companhia são gastronomia artesanal. Então, a gente sempre investiu muito em gastronomia. Vocês vão ver durante a apresentação que a gente tem uma quantidade de restaurantes a bordo, de opções bem grande, até pensando que nossos navios não são navios grandes, nós temos navios de médio porte. O design luxuoso em contemporâneo, com uma coleção de obras de arte gigantesca e especialista em destinos. Quer dizer, especialista em destinos. Os nossos roteiros não são roteiros pinga-pinga. Então, a gente está falando de roteiros mais longos. Então, a nossa média de noites são 9 noites. E nós não temos nenhum itinerário com menos de 7 noites. E a gente sempre vai ficar mais tempo nos destinos. Então, se a gente está fazendo um roteiro de França, que vai passar por Bordeaux, não vai ser uma noite em Bordeaux, vai ser 2 noites, para dar tempo de fazer as vinícolas ali em volta, dá para ir para Saint-Emilion, dá para ir no Chateau Margaux. Ou se a gente está falando de Japão, são 2 noites em Kyoto, não é só uma noite em Kyoto, porque precisa de mais tempo para você, de fato, ficar imerso naquele destino. Então, os nossos itinerários são sempre mais longos e com mais tempo em cada porto. Nós temos 3 categorias de navio. Os nossos navios da classe regata, que são os nossos navios menores, são 684 passageiros para 400 tripulantes. São 4 navios, o Regata, o Náutica, o Insignia e o Sirena. Daí nós temos os navios da classe Oceânia, que são os nossos navios que foram até o ano passado, né? Basicamente os nossos navios, as nossas flagships, os nossos navios showcase, porque eles foram construídos depois que a Oceania surgiu. Os navios regata foram navios comprados de outra companhia. Os navios da classe Oceania foram construídos dentro do DNA do que a gente queria enxergar como Oceania. Então são os navios Marina e Riviera. O Marina que o João navegou, é o queridinho dos brasileiros. O nosso público adora esse navio. A gente vende muito bem todas as saídas em que esse navio navega. E é um navio de 1.250 passageiros com 800 tripulantes. Então, também tem uma quantidade alta de funcionário por passageiro. Em todos os nossos navios, a gente sempre vai ter esse lobby cheio de cristal Lalique, mas cada um com o estilo da época em que ele foi fabricado, né? Ele foi preparado. Então, o Marinho Riviera
Ele é um navio mais sóbrio, então as cores dele são mais escuras. E a gente começou no ano passado com a classe Alura, com o Vista, que ele já traz esse navio mais contemporâneo, bem mais claro, mas também cheio de cristal Lalique, igual aos antigos, mas daí num estilo bem mais moderno, né? A classe Alura, os navios também tem 1.250 passageiros com 800 tripulantes. A diferença é que nesse navio a gente já não tem mais cabine interna. Então a gente acaba aproximando a Oceania cada vez mais de uma entrega de luxo mesmo, porque estando a bordo a gente tem exatamente essa impressão de que você está a bordo de um navio de luxo. Apesar da precificação de Oceania ser uma precificação mais próxima de um navio premium. Agora a gente vai ver um pouco das acomodações. Essa é a vista suíte da Oceania Class. Então, né, até quando você vê R-Class ou A-Class, é Oceania Class, Regata Class, Allura Class. A vista suíte, que tem entre 111 e 139 metros quadrados, e a vista suíte da Air Class, 72 metros quadrados. Então, por exemplo, num navio menor, porque tem passageiros que eles têm a impressão de que em um navio menor, eventualmente, você vai ter um serviço mais elevado. Não necessariamente. Num navio menor, você vai ter o mesmo nível de serviço, porém, eventualmente, você vai ter menos espaço, porque no navio menor se tem menos espaço. Então, na classe regata, as cabines elas são um pouco menores que na classe Oceania e na classe Alura. Porém, um navio menor ele tem acesso a portos que os navios da classe Vista e da classe Alura e da classe Oceania não têm acesso. Então, por exemplo, o nosso navio Sirena, que é menorzinho, quando a gente faz um roteiro de fiordes, ele para em cima do fiord, que um navio maior não vai conseguir. Então você tem rotas que é muito mais legal você fazer num navio menor e rotas que é mais legal você estar num navio um pouco maior. Essa é a classe, é a categoria Veranda State Room da classe Alura. Vocês podem ver que ele é bem contemporâneo, ele é bem claro. E a Owner Suite da classe Regata. A Oceania Suite da classe Alura, essa seria um equivalente a uma classe presidencial. A suíte é gigante, ela tem 160 metros quadrados. E uma das partes principais da Oceania, que é a gastronomia. Então, nós temos várias bandeiras de restaurante, alguns de especialidade e alguns não, e nesses que não são, os passageiros não precisam de reserva. Então, nós temos o The Grand Dining Room, o Terrace Café e o Waves, que são restaurantes de gastronomia mais contemporânea, internacional, e o Toscana, Red Ginger, Jack e Paulo Grill, restaurantes de gastronomia de especialidade. Então, o Toscana sendo italiano, o Red Ginger, uma fusão asiática, o Jack é o nosso restaurante francês e o Paulo Grill é a nossa steakhouse. Além de todas essas bandeiras, nós ainda estamos lançando novas bandeiras de restaurante nos navios novos. Olha as fotos dos restaurantes da classe Alura. Esses restaurantes ficaram muito lindos. Esse aqui é o Grand Dining Room e à direita é o Red Ginger. O meu preferido é o da direita aqui, que é o Toscana. O Toscana tem essas poltronas todas de couro amarelo. Todos os pratos desse restaurante são Versace. A gente pode observar na parede um mural todo de mosaico. Parece realmente que você está num restaurante da Toscana. Esse restaurante é muito gostoso. Eu fiquei surpreso quando eu estava a bordo e eu fui pedir um azeite e apareceu um sommelier de azeite com mais de 30 tipos de azeite num carrinho para a gente degustar o azeite que fazia mais sentido para os pratos que nós tínhamos pedido. Então, isso é muito legal. Uma coisa importante da gente falar sobre as tarifas, as tarifas da Oceania. As tarifas da Oceania têm um modelo que chama Simply More. O que que isso significa? Que a gente sempre tem incluso todas as refeições
e os vinhos durante as refeições. Então, o passageiro não precisa se preocupar com isso. O que não tem incluso, vinhos fora das refeições, então na beira da piscina o vinho seria pago, e destilados e outras bebidas alcoólicas. O que que é possível? É possível fazer o upgrade para o pacote Prestige e você ter uma tarifa com tudo incluso. Então, daí o passageiro não tem preocupação nenhuma com nenhum tipo de alimentação e bebida a bordo. Nos navios novos, a gente tem mais bandeiras de restaurantes, como eu disse. Então, nós temos o Ember, que é o nosso restaurante de gastronomia tradicional americana, essa foto da esquerda, e o Aquamar, que é o nosso restaurante de gastronomia saudável, que está super em voga agora, as pessoas cada vez mais preocupadas com isso. É possível fazer um modelo de gastronomia que você coma todo dia dentro de uma dieta, e possa utilizar das nossas academias que são super modernas. Nós temos um centro de atividades culinárias, em que a gente tem aula de gastronomia a bordo. Então, de acordo com o destino, você vai ter aulas focadas na gastronomia daquele destino. E, além disso, a gente tem tours que são vinculados à aula. Então, a chefe desce com esse passageiro, faz compras numa feira local de especiarias, de algum tipo de gastronomia, de ingrediente que só tem naquela feira. E quando eles voltam a bordo, a gente faz essa aula com os ingredientes que a gente comprou ali. Isso é muito legal. Além disso, a gente tem uma sala de jantar nesse centro de gastronomia que dá para organizar uma aula seguida de um almoço, de um jantar ali. Para quem ainda não sabe, que está aqui com a gente hoje, nós temos tarifas para grupos muito muito competitivas, com benefícios de grupos super competitivos. Então, se vocês têm a possibilidade de fazer um grupo com a Oceania Cruises, falem com a Qualitours, eles têm as condições e a gente consegue fazer coisas bem legais para os seus passageiros. E a nossa coleção de artes, que assim, não tem nenhuma companhia de que falam isso com propriedade, nenhuma companhia de cruzeiros que tem a quantidade de obra de arte que a gente tem. A gente tem Picasso, a gente tem Juan Miró, a gente tem Bravo, a gente tem Monet. Então você passa pelo navio como se você estivesse num museu mesmo, observando arte por todos os lados. É, Vou pedir para o João contar um pouco. João, conta para gente alguma história sua a bordo da Oceânia. Da última vez você trouxe isso para a gente, foi legal, quando a gente fez o treinamento. Você tem alguma história legal que você gostaria de compartilhar? Ó, eu acho que uma história legal, Caio, que eu tive no Marina foi no restaurante Panasiático, agora que eu não lembro o nome, se você É o puder até. Red Ginger. Isso, Red Ginger. A gente tinha um jantar reservado lá, né? E aí tem diversas opções de prato, né? Tem um peixe também que vem assado a vapor dentro da folha de bananeira, que é uma delícia. Mas eu pedi uma seleção de sushi do chefe. E aí o garçom chegou para mim com um cardápio de hashis para eu escolher, né? Para eu comer de diferentes materiais. Então eu pude escolher ali com qual hashi eu ia comer. Tinha um hashi, se eu não me engano, na época, né? Hoje não tem mais, pelo que você me falou, mas tinha um de marfim, que eu escolhi esse de marfim, mas tinha um outro vermelho lindo, um outro verde lindo. Então, esses detalhes aí bem interessantes. E nesta mesma viagem eu estava com a minha irmãzinha, que na época devia ter os seus 5, 6 anos. E ela fez uma aula de arte. Ela pintou um quadro junto com o professor lá, né? A gente fez um tour pelo navio, ele apresentou as principais obras de arte. E depois ela foi lá e fez uma aula, exatamente aí na imagem do canto inferior esquerdo desse slide. Ela fez uma aula, né, numa tela que ela adorou. E na época ela era bem criança, então foi uma coisa que ela gostou bastante. Ah, legal. Viu? Ó, é bom que a gente tem referências dentro de casa na Qualitus, né, da empresa. Pessoal, alguém tem alguma dúvida?
Bom, acho que não. Tem uma pergunta aqui da Tita, Caio. Vinho é a única bebida incluída no Simply More? Vinho é a única bebida incluída no Simple More, mas se você faz o upgrade para o pacote Prestige de bebidas, todas as bebidas estão inclusas em todos os horários. É mais uma. As aulas de culinária e arte estão inclusas? Não, as áreas de culinária, aulas de arte, daí são atividades extra. Estão perguntando se existe cabine single. A gente fez cabine single dentro do navio do Vista, mas a gente já eliminou para o Alura, porque não teve muito, não foi uma cabine que fez muito sucesso com os nossos passageiros. Aí a Ana aqui, a gente tem a gravação depois para você ver desde o começo, tá? Ah, legal. A Mariana aqui tá perguntando se as excursões precisam ser reservadas com antecedência. As discussões precisam ser reservadas com antecedência, sim. E dentro do Simplimor, os passageiros têm um crédito para excursão que ele varia de acordo com a duração da navegação. Então, navegações de 7 noites vão ter um crédito X, de 12 noites vão ter um outro crédito. Cada duração de navegação tem um valor diferente de crédito para ser usado. Caio, o Leonardo pediu para você dar uma passada nos principais roteiros que a Oceania oferece. Olha, principais roteiros, a gente navega de fato o mundo inteiro, tá, Leonardo? A gente cobre do Caribe à Ásia, do Alasca à Escandinávia, do Mediterrâneo à África. E como nós temos, são vários navios, né? Ao todo hoje a gente tá com 8 navios. A gente de fato cobre o mundo inteiro. Porém, em certas épocas do ano, a gente vai ter mais itinerários. Então, agora, durante o verão europeu, eu tenho 4 navios fazendo o Mediterrâneo. Então, de acordo com os portos, a gente consegue identificar o itinerário perfeito dentro do navio perfeito para cada passageiro. E como eu disse, a gente define os destinos que cada navio faz com o acesso que aquele navio vai ter naquele porto ou não. Então, Escandinávia, Fiordes, é mais legal no Sirena. No Mediterrâneo, a gente já vai ter navio pequeno, a gente vai ter navio grande. O Caribe, a gente vai ter o Vista fazendo agora. Então, a gente realmente consegue cobre o mundo inteiro com a nossa frota. O que a gente só não tem, e daí também acho que é válido falar, a gente não tem nenhuma rota de cabotagem. A gente não tem rota que começa e acaba no Brasil. Mas a gente tem rota que começa, por exemplo, no Rio de Janeiro e termina em Santiago. Daí tem. Mas, sei lá, São Paulo, Salvador. Daí não tem. Caio, a Rosane está perguntando se tem tarifa, gente, de viagens. Aí, se você puder, se Super. tiver, você já explica como fazer. Super tem tarifa, gente, de viagem, é super fácil. É uma coisa que a gente precisa fazer via operador, então vocês pedem para Adriana, para Mara, para o João, e eles fazem o pedido para a gente. Tem uma lista com todas as saídas que a gente passa para vocês, e dentro dessas saídas, o agente escolhe, a tarifa gira em torno de US$ 200 por pessoa por noite. E aqui, pelo menos, a última pergunta que está aparecendo por enquanto é para você falar um pouquinho melhor da política de grupos, se é igual à DNCL. Não, as 3 companhias, a política é sempre diferente. Cada companhia, eu nem sei como é a política da NCL, por exemplo, porque eu realmente não acompanho, né, o trabalho deles. Eu cuido de Regent e de Oceânia, mas entre as duas a política é bem diferente. Na nossa política de grupos, tem vários benefícios que o criador do grupo, né, a agência que escolhe,
que monta o grupo escolhe. Então, por exemplo, vocês podem escolher, e a quantidade de cabines gera uma pontuação. Então, por exemplo, vocês podem escolher comissionamento extra, pode escolher upgrade do pacote de bebidas, pode escolher um coquetel de welcome, pode escolher um bolo de welcome, pode escolher presente na cabine para os passageiros. Então, tem uma série mesmo bem grande de benefícios que o passageiro escolhe. Esse grupo, ele normalmente não é vinculado. Isso sempre tem que ser questionado quando vocês forem criar o grupo, né? Mas normalmente ele não é acumulativo com as promoções válidas. Então, por exemplo, atualmente, eu ia falar dessa promoção no final, mas eu já vou falar agora, eu retoco depois. A gente está até o dia 30 com uma promoção de upgrade. São mais de 60 saídas, com upgrade de até 4 cabines. Essa campanha não é válida somando com o grupo. Então, ou o passageiro escolhe o upgrade, ou ele escolhe os benefícios de grupo. E a cada 6 cabines pagas, gera um leito. Então, 12 cabines pagas, tem uma cabine cortesia. A Ana Oliveira pediu para explicar um pouquinho mais o que está incluso na tarifa, além dos restaurantes, se as bebidas e a internet estão inclusas na tarifa. Tem incluso bebidas, internet, 2 pontos de internet no quarto. Aliás, desculpa, 1 ponto de internet no quarto. As bebidas e o crédito de passeios, que varia de acordo com a duração do itinerário. O Rogério fez uma O pergunta. E Rogério tá todas as perguntando refeições. de NCL University, se dá alguma vantagem ter feito os cursos que a NCL oferece. As companhias são 100% separadas, então nenhum benefício de NCL é válido para a Oceânia. Que acabaram as perguntas, Caio. Você vai. Tem mais? Não, então a gente tem uma coisa muito boa para a gente falar. Isso. É uma coisa ótima. A gente está oferecendo, junto com a Qualitours, pessoal, a gente está com um benefício para vocês para vendas até o dia 30 de junho. Então, a gente tem hoje uma campanha de upgrade de até 4 cabines, com mais de 60 saídas. Então, é fácil que vocês encontrem saídas que seus passageiros queiram dentro desse pool aí que está sendo oferecido. E para as reservas feitas e pagas até o dia 30, a gente está oferecendo R$ 1.050 de gift card por cabine. Então, é um presente legal, dá para fazer umas compras legais aí agora no mês de junho, para vocês conseguirem trazer muitas reservas aí para gente. E esse benefício é um benefício nesse tier de valor exclusivo com a Qualitours, tá? É isso aí, boas vendas. Eu sei que o pessoal preparou um e-mail marketing que vai sair para vocês aí nos próximos, deve sair entre hoje e amanhã, para vocês estarem com tudo isso e tudo isso fácil na mão. É isso aí, Caio. Só para o pessoal entender, né? Já devem ter acompanhado aí os últimos meses. A Qualitours está com uma ação, né? Até 31 de julho, com as 3 marcas, né? NCL, Oceania e Regent. E aí era uma ação que a gente estava fazendo nós mesmos. Conforme a sua ligação para mim semana passada, Sim. Oceania e Regent vão estar dando crédito também por cabine. E aí, com isso, esse crédito que vocês estão dando vai se somar ao que a Qualitours vai estar dando. Então, ninguém vai ter no mercado este valor, né? E aí, o que a gente tinha falado, o Oceania vai ficar 1.050, né? E Regent, a Adri pode até me confirmar aqui no chat, mas Regent eu acho que ia ficar 1.400, se eu não me É engano, isso mesmo. por cabine, né? Então, isso aí Por mesmo. isso que eu disse que acaba sendo dentro desse tier, acaba sendo uma ação exclusiva, porque esse valor aí de 1.050 vai ser um valor exclusivo com vocês mesmo, porque foi uma ação combinada, né? Nossa com a Qualitours. Isso aí. E aí é em cartão multicast, tá, gente? A gente apura, né, as vendas até 30 de junho. E aí no mês de julho vocês recebem esse cartão, que é um cartão, né, que está carregado no valor, e vocês podem usar aí nos principais sites de compra online. Exatamente.
Gente, a gente vai compartilhar, tá, a apresentação com vocês. Vou pedir pro Caio também compartilhar o PowerPoint, mas a gente compartilha aí o link para vocês terem. E em breve, no e-mail que vocês já recebem nosso, vai ter essa promoção atualizada aí dessa campanha válida até 30 de junho, mas não esperem sair este e-mail, já vão falando com os clientes aí. Temos aí praticamente 2 semanas, né, para vender. Então, contem com a Qualitours, tá? A equipe tá de prontidão. E lembrando que Oceânia está no nosso portal, né? Ah, e Está pessoal, no Cruze. vamos falar uma coisa também. Vamos lá, se vocês tiverem grupos de clientes, vocês achem, olha, eu tô com um potencial cliente aqui de 12, pode ser que a gente consiga umas 12 cabines, falem com o pessoal da Qualitours para eles trazerem para a gente. Vamos, vamos mandar uma cesta para esse cliente final, com vinho, brochura falando do itinerário, whatever. O que vocês tiverem de ideia, a gente tem disposição. A gente só não perde negócio. Então, falem com o João, com a Mara e com a Adriana, tragam para a gente as propostas do que vocês quiserem fazer com seus clientes, que a gente faz. Isso aí, valeu, Caio. Valeu, pessoal. Valeu, hein, gente, pela presença de todos. Caio, super apresentação, super obrigada. Reforçando que ficou gravada essa apresentação e depois a gente disponibiliza aqui para vocês nesse chat mesmo, tá bem? E aí, quem não conseguir visualizar, só pedir por e-mail aqui para nossa equipe que a gente manda para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana aí. Boas vendas a todos. Obrigado. Tchau, tchau.